Há 100 anos em nosso país, a moeda vigente eram os réis, e se você tivesse uma moeda que valesse 100 réis, isso era chamado de um tostão. A economia daquela época era bastante diferente em relação ao período atual, o que tornava as coisas surpreendentes. Imagine, com 100 réis, você podia comprar muito mais do que um simples cacho de bananas, por exemplo. A sociedade brasileira passava por uma transformação notável. Nosso país era um lugar completamente diferente há um século, e é exatamente disso que vamos falar neste vídeo. Vamos explorar o cenário econômico do Brasil no século passado. Você sabia que, naquela época, 2.000 réis podiam comprar apenas uma galinha? A população brasileira era de aproximadamente 30 milhões de pessoas, consideravelmente menor do que hoje. Essa era uma época de grandes mudanças. Muitos brasileiros já viviam nos centros urbanos, o que marcou uma transição do Brasil de uma nação predominantemente agrária, com grandes fazendas, para uma realidade mais urbanizada. Essa transformação é notável ao compararmos o Brasil dos anos 20 com o de 2022. A educação naquela época era muito limitada. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais era estimada em 6,6%. Há 100 anos, o analfabetismo atingia 80% dos brasileiros, o que significava que muitos nem sequer conseguiam escrever o próprio nome. A maioria das operações matemáticas era um desafio para as pessoas sem educação formal. Não havia um sistema organizado de educação pública, como temos hoje, sob a administração do Ministério da Educação. Essa falta de educação contribuiu para acentuar as desigualdades sociais em todo o país. As desigualdades eram evidentes, como se pode ver em revistas e jornais da época. Diferentemente de hoje, com nossa capital em Brasília, 100 anos atrás o Rio de Janeiro era a capital nacional. A coluna social de uma revista de elite exibia fotos de pessoas elegantes em eventos como o Clube Ginástico Português, enquanto a revista Careta mostrava a distribuição de brinquedos para crianças carentes na Policlínica de Botafogo. Apesar dessas desigualdades, muitos acreditavam que o país estava passando por um grande desenvolvimento, impulsionado por propagandas apelativas que enfatizavam esse suposto progresso. Por exemplo, anúncios de roupas e trajes de banho eram populares na época, e a cidade do Rio de Janeiro tinha o Armazém Casa Colombo, conhecido por suas propagandas atraentes. A indústria automobilística estava começando a se desenvolver no Brasil nos anos 20. Em São Paulo, os primeiros carros começaram a ser montados, e as pessoas iam às fábricas para ver como eram feitos os veículos. Outros aspectos curiosos incluem o uso do lança-perfume, um entorpecente amplamente utilizado, especialmente durante o Carnaval. Além disso, a música Protocolo fez sucesso em 1921, inspirada na visita do rei Alberto da Bélgica ao Brasil. São Paulo tinha seus próprios mercados e feiras livres, enquanto no interior do Brasil, grupos de cangaceiros atuavam, realizando saques e roubos. Virgulino Ferreira da Silva, mais tarde conhecido como Lampião, era um dos jovens cangaceiros da época. O futebol também fazia parte da vida dos brasileiros, com campeonatos estaduais disputados. Corinthians, América Mineiro e outros clubes marcaram essa época. A moda da década de 20 incluía o uso de chapéus tanto por homens quanto por mulheres. Muitos acreditavam que a moda estava se tornando menos elegante, e a revista Máscara frequentemente reclamava das vestimentas da época. Esses são apenas alguns dos aspectos que tornam o Brasil de 100 anos atrás uma realidade distante, mas ainda com algumas semelhanças com o país atual. Você se interessou por essas curiosidades? Deixe seus comentários, inscreva-se no canal, um abraço e até a próxima!